Você já se perguntou por que algumas pessoas encontram sua verdadeira vocação espiritual, enquanto outras permanecem presas em uma vida sem direção? A resposta encontra-se nas palavras de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Embora o chamado de Deus seja dirigido a todos, nem todos estão prontos para responder. Há uma profunda diferença entre ouvir o chamado e ser verdadeiramente escolhido. Frequentemente, esse chamado divino se manifesta de maneiras sutis. Um sentimento de inquietação, uma pequena voz interior ou um profundo desejo de mudança. Mas responder a este chamado exige mais do que simplesmente ouvi-lo. É uma decisão consciente de deixar para trás o que é confortável e familiar, para seguir um caminho incerto, mas cheio de promessas divinas. Não é o chamado que é difícil de perceber, mas o ato de se comprometer totalmente com ele. Poucos são escolhidos, porque poucos estão dispostos a fazer os sacrifícios necessários para seguir esta vocação até ao fim. Distrações, medos e tentações muitas vezes desviam as almas da sua missão divina. Porém, quem persevera, enfrenta seus medos e resiste às distrações, descobre que seu chamado é uma porta para um destino maior do que jamais imaginou. Se você está pronto para se aprofundar no seu caminho espiritual, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Deixe um like se essa mensagem tocou você e compartilhe suas experiências nos comentários. Sua voz pode fazer a diferença na vida de alguém. Responder ao chamado de Deus é muitas vezes percebido como um destino em si, mas na realidade é apenas o começo de uma jornada espiritual. Quando Deus bate à porta do nosso coração, convida-nos a entrar numa nova dimensão de fé e de crescimento pessoal. No entanto, muitas vezes acreditamos que sentir esse chamado é o ápice da nossa experiência espiritual. O convite divino é uma oportunidade única, mas nada mais é do que um ponto de partida. Aceitar este convite significa entrar num processo de transformação. Isto requer obediência, confiança e um compromisso total em seguir o caminho que Deus traçou, mesmo quando o caminho é escuro. É um apelo a uma fé ativa, uma fé que exige a nossa participação em todas as fases. Todos os dias somos confrontados com decisões, responder ao convite de Deus ou ficar presos às nossas rotinas. Os escolhidos são aqueles que não apenas ouvem o chamado, mas decidem seguir em frente, mesmo sem conhecer todos os detalhes da viagem. É neste movimento rumo ao desconhecido que ocorre o verdadeiro crescimento espiritual. A rotina diária tem um jeito insidioso de nos fazer esquecer nossa vocação espiritual. Passamos os dias trabalhando, atendendo às necessidades da família, frequentando cultos religiosos, mas apesar de tudo, permanece um vazio. Este sentimento de insatisfação é muitas vezes um sinal de que não estamos vivendo plenamente o chamado que Deus colocou em nossas vidas. Encontrar sentido nesta vocação exige quebrar a monotonia. Não se trata apenas de acrescentar atividades religiosas à nossa agenda, mas de reorientar os nossos corações para a missão divina que estamos destinados a cumprir. Cada aspecto da nossa vida pode tornar-se um ato de fé, se nos lembrarmos constantemente de que somos chamados a algo maior. É saindo desta rotina, distanciando-nos e buscando intencionalmente a voz de Deus, que descobrimos um propósito mais profundo. Os escolhidos não se contentam em viver, vivem com intenção divina, transformando até as tarefas mais simples em oportunidades para servir e honrar o seu chamado. As distrações são um dos maiores inimigos da nossa vocação espiritual. Eles vêm de várias formas: pressões de trabalho, responsabilidades familiares, preocupações financeiras. Todas estas preocupações, embora legítimas, podem abafar o chamamento de Deus se ocuparem demasiado espaço nas nossas vidas.
Tal como na parábola da semente e dos espinhos, as preocupações do mundo podem abafar a palavra de Deus, tornando-a estéril. Quantas vezes sentimos o chamado de Deus desaparecer sob o peso das preocupações diárias? Torna-se fácil deixar que as exigências da vida assumam o controle, relegando a nossa missão espiritual para segundo plano. Mas os eleitos sabem que estas distrações são temporárias, enquanto o chamado de Deus é eterno. Aprendem a discernir o que realmente importa e a deixar de lado o que os separa do seu propósito divino. Para manter o foco, devemos reavaliar regularmente as nossas prioridades. Quais são as coisas que o impedem de responder plenamente ao seu chamado? Ao identificar essas distrações e deixá-las ir, você abre espaço para que Deus atue plenamente em sua vida. A tentação é uma realidade que cada escolhido deve enfrentar. Até Jesus, durante o seu jejum de 40 dias, foi tentado por Satanás no deserto. Mas o que distingue os chamados dos eleitos é a sua capacidade de resistir a estas tentações, de permanecer firmes na sua fé, mesmo quando confrontados com atalhos fáceis ou prazeres temporários. As tentações muitas vezes assumem a forma de promessas sedutoras, sucesso rápido, conforto imediato, soluções fáceis. Mas ao cedermos a estes apelos do mundo, corremos o risco de perder a bênção muito maior que Deus tem reservada para nós. O mundo oferece prazeres passageiros, mas Deus promete recompensa eterna para aqueles que permanecem fiéis. Para vencer a tentação, é essencial estar preparado espiritualmente. Armados com a palavra de Deus e protegidos pela oração, temos força para dizer não às armadilhas do mundo e permanecer focados na nossa verdadeira missão. Cada tentação derrotada é uma vitória que nos aproxima do nosso destino divino. O medo e a dúvida são armas poderosas que o inimigo utiliza para nos impedir de responder ao nosso chamado. Eles sussurram mentiras em nossas mentes, fazendo-nos acreditar que não somos fortes o suficiente, capazes o suficiente, ou que Deus nunca poderia usar alguém como nós. Mas, como diz 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de autocontrole. Nahu, Gideão, Moisés e muitas outras figuras bíblicas sentiram essas mesmas dúvidas. Gideão sentiu-se fraco demais para salvar Israel, e Moisés temeu não ser a escolha certa para tirar seu povo do Egito. No entanto, Deus viu neles um potencial que eles não conseguiam ver em si mesmos. Ele os chamou de bravos guerreiros e os equipou para realizar tarefas que consideravam impossíveis. O mesmo acontece conosco hoje. Devemos aprender a superar o medo, lembrando que Deus está conosco. Quando confiamos no seu plano, até as nossas maiores fraquezas tornam-se forças nas suas mãos. A dúvida é um obstáculo, mas a fé é a ferramenta que nos permite superá-la e nos aproximar da nossa verdadeira vocação. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas chamadas por Deus que tiveram que superar suas próprias dúvidas e provações para cumprir seu destino divino. Abraão foi chamado a deixar sua terra natal e caminhar rumo a uma terra desconhecida, confiando em Deus a cada passo, mesmo quando não sabia o destino. Moisés, apesar dos seus medos e dúvidas, tirou os israelitas da escravidão egípcia, confiando completamente na promessa de Deus. Gideão é outro exemplo notável. Quando foi chamado para salvar Israel dos midianitas, ele se viu como o menos qualificado para a tarefa. Contudo, Deus o chamou de guerreiro poderoso, vendo nele o que o próprio Gideão não via. Em cada uma destas narrativas há uma verdade fundamental. Não é a força humana que importa, mas a confiança em Deus e a obediência ao seu chamado. Estas histórias lembram-nos que, embora nos sintamos inadequados ou inseguros, Deus nos chama não pelas nossas capacidades, mas pela nossa vontade de confiar nele.
Cada passo do caminho é uma oportunidade para crescer espiritualmente e descobrir que, através da fé, somos capazes de muito mais do que imaginamos. A vida de um eleito não é simplesmente uma série de grandes decisões espirituais. É um compromisso diário de permanecer conectado a Deus. A preparação espiritual é crucial para quem aspira a responder ao seu chamado divino. Isto significa passar tempo em oração, meditar na palavra de Deus e construir um relacionamento profundo com o Criador. Os eleitos entendem que a vida espiritual não é uma corrida, mas uma maratona. A consistência na fé é essencial. A cada dia, você procura ativamente manter o foco em seu objetivo divino, apesar das distrações do mundo. Reconhecem que sem uma conexão constante com Deus, é fácil se perder no caminho, se deixar levar pelos desafios do dia a dia. Permanecer centrado em Deus também requer vigilância. Isto significa discernir os momentos em que a nossa atenção começa a desviar-se da nossa missão e tomar medidas para remediar isso. Através da oração, da leitura das Escrituras e da comunhão com outros crentes, os escolhidos encontram forças para perseverar na sua vocação, mesmo quando o caminho parece difícil. A perseverança é uma qualidade indispensável para aqueles que foram escolhidos por Deus. O caminho para cumprir a sua missão está muitas vezes repleto de obstáculos e provações, mas é precisamente através destas dificuldades que os escolhidos se tornam mais fortes. Perseverança é a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece estar contra os nossos esforços. Os escolhidos sabem que cada desafio é uma oportunidade para fortalecer a sua fé e aumentar a sua resiliência espiritual. Como diz Hebreus 12:1, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é a velocidade que importa, mas a determinação de nunca desistir, de continuar mesmo quando o caminho se torna árduo. Ao enfrentar as provações com coragem, os escolhidos descobrem que os momentos de dificuldade são, na verdade, trampolins para uma maior proximidade com Deus. Cada obstáculo superado é uma prova do seu compromisso e da sua confiança na promessa divina. É assim que cumprem o seu destino, avançando apesar das tempestades, com os olhos fixos na meta final. Ser escolhido por Deus não é algo sem custo. O próprio Jesus advertiu seus discípulos de que seguir seu caminho envolvia sacrifícios. Muitas vezes envolve abrir mão de desejos pessoais, relacionamentos ou até mesmo de oportunidades mundanas para permanecer fiel ao chamado de Deus. Isto pode parecer um fardo, mas os escolhidos entendem que estes sacrifícios são uma porta de entrada para bênçãos muito maiores. Os apóstolos, por exemplo, abandonaram tudo, a família, a carreira, o conforto, para seguir Jesus. As suas vidas foram marcadas por provações, perseguições e renúncias constantes. No entanto, encontraram uma alegria e uma satisfação espiritual que excedem em muito qualquer coisa que o mundo tenha a oferecer. A sua fidelidade à vocação divina não só transformou as suas vidas, mas também mudou o curso da história. Para os escolhidos de hoje, o custo continua real. Responder ao chamado de Deus muitas vezes significa destacar-se do mundo, ser incompreendido ou rejeitado. Mas esses sacrifícios temporais não são nada comparados com a recompensa eterna prometida por Deus. Viver como escolhido significa aceitar com fé essas renúncias, sabendo que o que nos espera é muito maior do que podemos imaginar. Viver como um escolhido é viver com um propósito profundo e constante. Ao contrário daqueles que ficam à deriva sem rumo, os escolhidos sabem que cada dia, cada ação é um passo para o cumprimento da sua missão divina. Eles não apenas passam pela vida, eles vivem intencionalmente, buscando constantemente alinhar suas ações com a vontade de Deus. Isso não significa que a vida de um escolhido seja isenta de desafios.
Pelo contrário, muitas vezes é mais difícil, pois exige um compromisso contínuo de permanecer fiel ao chamado de Deus. Mas esta vida também está repleta de significado e satisfação que transcende os prazeres efêmeros do mundo. Os escolhidos vivem para algo maior, algo que tenha impacto eterno. Esse propósito dá à sua vida uma direção clara. Eles não se distraem ou desanimam facilmente com os obstáculos, porque sabem que cada prova faz parte de um plano maior. Viver como escolhido é acordar todos os dias com a certeza de que sua vida tem sentido, que seu trabalho tem impacto e que sua fé em Deus sempre o guiará para a plenitude de seu destino. Responder ao chamado de Deus é um processo que começa com uma simples escuta, mas também requer ações concretas. O primeiro passo é o mais difícil. Reconhecer que Deus nos chama e aceitar que esse chamado mudará radicalmente a nossa vida. Muitos ouvem a voz de Deus, mas poucos optam por responder, porque isso envolve sair da sua zona de conforto. O segundo passo é preparar-se espiritualmente. Isto significa cultivar um relacionamento próximo com Deus através da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros crentes. Sem esse fundamento espiritual, é fácil ficar distraído ou desanimado. Preparar-se também significa estar pronto a fazer sacrifícios, renunciando ao que poderia nos afastar da nossa missão. Responder ao chamado de Deus significa agir. Não basta ouvir ou compreender o chamado, devemos responder com ações concretas, seja mudando o rumo da vida, lançando-se em um novo projeto ou servindo aos outros. Os escolhidos tomam medidas para viver plenamente sua vocação. Eles não se contentam em sonhar, eles transformam sua fé em ação.